Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e bem-vindos à transcrição em português de Revolution Now, episódio 18 de Peter Joseph, 14 de fevereiro de 2021. Desculpem o atraso do upload, mas tive uma série de inesperados domésticos e técnicos durante a semana passada. E se não é um indicativo de como minha vida social está, sim, eu estou gravando no Dia dos Namorados, dia de São Valentino. Um espetáculo comercial altamente lucrativo de 20 bilhões de dólares por ano que, claro, continua a degradação das relações humanas, associando-as à propriedade e mercadorias, e vaidade e materialismo. Uma coisa é ter tradições culturais compartilhadas que ajudam a criar capital social e laços humanos. Acho maravilhoso quando se vê comemorações acontecendo em uma cultura, mas a poluição inerente a uma sociedade comercial praticamente arruina tudo agora. Como se vê no Brasil especificamente com o próprio carnaval, né? Vai no Rio de Janeiro e na passarela do carnaval, o que aconteceu? Só tem gente branca e rica vendo o carnaval passar. E agora nem isso durante o Covid. Mas voltando ao podcast. Antes de começar, algumas notas rápidas do programa. Ainda estou trabalhando na palestra para o final de março intitulada Sobre o Futuro da Civilização, tentando ainda encontrar um espaço físico decente. Eu esperava que as coisas fossem um pouco mais fáceis em relação ao Covid e possibilitasse algum tipo de espaço público ao vivo com perguntas e assim por diante. Um feeling mais comunitário. Mas isso ainda parece improvável. Então parece que vai ser um espaço menor e transmissão ao vivo em uma edição pré-gravada para torná-la melhor. Há aqueles que não estão familiarizados com o programa, eu delinearei não apenas um diagnóstico básico do que temos visto e um prognóstico para onde rumamos, mas mais importante, introduzirei uma espécie de plataforma ativista abrangente, uma abordagem sólida que funciona a vários níveis, trabalhando não apenas para contrariar as tendências atuais, mas também construir uma nova comunidade com novos valores de comportamento econômico, de fato, que podem ter um efeito de curto e longo prazo na mudança da maré ativista de hoje, que precisa descobrir uma maneira contrária de organizar e viver, construindo um novo sistema de dentro, tanto quanto outros projetos. Estou sentado no roteiro da segunda temporada de Cultura em Declínio, episódio 1 agora. É um novo esboço para a nova temporada. É difícil devido às restrições orçamentárias, mas estou fazendo de meu melhor. Também estou sentado em uma pilha de artigos online da Medium, que não consegui terminar devido a mudanças nas condições em geral, o que é realmente frustrante na verdade. Mal consigo acreditar como o tempo voou, mas vou clarear isso em breve. E junto a isso, também estou desenvolvendo um novo livro. Uma das coisas que mais me impressionou ao longo dos anos em que conversei com as pessoas é que elas diziam algo no sentido de: sabe, eu pensei que estava ficando louco até experimentar o que você fala nessas informações. Portanto, nesse livro, eu quero expressar não apenas entendimentos críticos sobre o que aconteceu em nossa evolução cultural, mas também mostrar a falta de moralidade, o fato da suposição de normalidade em nossa sociedade ser efetivamente sociopática. E isso não é uma opinião. Na verdade, é bem mensurável. Vivemos em um mundo que é estruturalmente antagônico ao nosso habitat, enquanto cria antagonismo estrutural entre indivíduos e entre grupos. E, no entanto, a sociedade inteira simplesmente não vê isso. E recompensamos tais comportamentos destrutivos e antissociais por nossa economia. E se isso não for sociopático como condição geral, eu não sei o que é. Onde se está fazendo algo repetidamente que causa danos e não se reconhece e nem se sente. O fato de não se poder ser verdadeiramente caridoso, ético e moral de forma humana realmente é um lugar escuro de se estar. Não é para dizer que não haja pessoas morais e atenciosas por aí, é claro. Na verdade, me surpreende que as pessoas sejam tão morais e éticas pelos incentivos que recebem ao seu redor, que são mínimos. As pessoas certamente tentam, mas os limites já são definidos. A estrutura competitiva baseada na escassez
limita diretamente nossa capacidade de ser verdadeiramente honestos e verdadeiramente compassivos. O nível é simplesmente reduzido pela força dos incentivos do sistema e condicionamento. E claro, é como uma bola de neve, como tudo quando se trata de cultura geracional, do que é gerado pela cultura. Se não fosse o caso, acho que nenhum ser humano se permitiria passar por moradores de rua sem vê-los instantaneamente e ajudá-los da mesma forma. Acho que se não tivéssemos esse clima socioeconômico induzido estruturalmente, as pessoas não seriam tão desonestas quanto são, à medida que se envolvem para se autopromoverem e buscarem sua própria satisfação e ganho pessoal no mundo, vide Big Brother, conforme necessário. Acho que não há melhor barômetro para a insensibilidade da cultura moderna e sua natureza sociopática do que a tolerância que mostramos por todo esse sofrimento e a aceitação casual de desonestidade geral que vemos por todos os lugares, que vem na forma de estratégias de jogo, de ficar calculando, e depois chamam as pessoas de free calculista. As pessoas hoje nem sabem que estão sendo desonestas, elas só estão tentando vencer. Portanto, neste novo conceito do livro, quero destacar esse sentimento de alienação. Não sei se alguém assistiu Winter Reflections, porque sei de muita gente que não gostou do filme. Não gostou mesmo. Mas eu gostei. Tem uma parte de filme mudo, que é um filme de terror, onde uma personagem chamada 23 segue. E é disso que se trata. Ela está vivenciando o show de horrores e alienação da sociedade contemporânea. Francamente, acho que muitos dos comportamentos antissociais, depressivos e viciantes que vemos vêm de uma profunda alienação moral em relação a tudo isso. Para não mencionar, é claro, as profundas ramificações sociológicas da desigualdade socioeconômica, novamente, que é um dos maiores causadores de problemas mentais, emocionais e físicos, distúrbios de saúde sistematicamente. Como muitos epidemiologistas estudaram e comprovaram, vivemos em uma sociedade que simplesmente não foi projetada para se importar. É como um pai que não cuida de você quando criança, o que isso causa à sua psicologia. Está em paralelo à sociedade em si. Todos nós sabemos o que acontece com crianças quando passam por negligência familiar, por negligência social. O que acontece com as pessoas quando sentem que ninguém se preocupa com elas, como se elas não importassem. Quem nasce nesse tipo de condição social há um impacto psicológico profundo nas pessoas intuitivamente, eu penso. E elas nem sabem por que estão deprimidas. Elas nem sabem por que se sentem assim. De qualquer forma, espero tentar enquadrar o livro desse ângulo. Bom, dito tudo isso, vamos continuar nossa discussão anterior sobre os potenciais pós-escassez do último episódio. Iniciamos com energia renovável, incluindo energia geotérmica, solar e eólica, a partir do ponto de vista de uma carga de base, que significa que é uma aplicação em larga escala somente. Em contraste à localizada de uso misto, de um pouco de cada, a qual também é extremamente importante, não só por eficiência, mas também para redundância, que também espero falar mais tarde sobre. Porém, o que descobrimos é que energia geotérmica, solar e eólica, cada uma por si só, poderiam prover energia ao mundo em muitas vezes que o mínimo necessário. O segredo, mais uma vez, é a integração estratégica que deve combiná-las, por causa dos problemas de intermitência e retroações negativas. E como também enfatizado, energia geotérmica é onde a maioria das pesquisas e desenvolvimento deveriam ocorrer hoje, porque há um potencial excepcional. Mas infelizmente não o é, devido ao foco do investimento financeiro, que também foi abordado. A maneira como negócios se desdobram com o principal incentivo de buscar participação de mercado e lucro exclui benefícios pela força desta busca por lucro. As coisas acontecem e não acontecem por este mecanismo de mercado, que é realmente o que vai à raiz de por que não vimos uma revolução de energias renováveis ainda e por que provavelmente não veremos uma revolução energética holisticamente, como um todo.
Ela irá acontecer, mas em bolsões, aqui e ali, sabe? Na Europa e além. Mas não veremos uma holística por inteiro, probabilisticamente em breve, por causa destas mesmas dinâmicas uma vez mais. A ação industrial hoje é baseada em torno da empresa privada e da estratégia de jogo de comércio por meio de mercados competitivos. Isto é o que move o mundo. E a lógica é interna a si mesma. Não é o que é cientificamente apropriado para resolver problemas sociais. Então, o que o jogo de negócios dita com respeito a dinheiro investido não é otimizado e o sistema paralisa o progresso. E, portanto, resolução de problemas em muitos níveis críticos. Da mesma forma, vale a pena reiterar que o mesmo incentivo desta dinâmica, na verdade, reduz a integridade do resultado final. Em outras palavras, diminui a qualidade final do investimento devido ao ambiente competitivo, em total contraste ao que os propagandistas do mercado gostariam que você acreditasse. Já falei disso antes com respeito ao que é chamado de obsolescência intrínseca, que é paralelo à obsolescência planejada, que espero que a maioria esteja familiarizada. Obsolescência intrínseca é o fato que, pela natureza do ambiente competitivo, a otimização é restrita devido à necessidade de reduzir custos. Isso ocorre não só com a produção individual de produtos, mas também quando se trata de amplos investimentos grandes. Razão pela qual discordo da busca de energia nuclear, diga-se de passagem. Seria diferente se vivêssemos em um mundo que não estivesse constantemente dando atalhos, cortando custos. Neste jogo competitivo de busca por participação de mercado e lucratividade futura e ganho de investimentos e por aí afora. A dinâmica de mercado tenderá sempre a não produzir o tipo de integridade necessária para garantir energia nuclear, sem o medo de problemas. Obviamente, podem surgir problemas em quaisquer sistemas de energia, mas a energia nuclear tem um perigo particular que todos conhecemos. E este perigo é estrutural. Está no que conhecemos por análise de custo-benefício. Qualquer investimento tende a gerar lucro, como em tudo que é investido. Obviamente, esta é a regra de todo comportamento de negócios. E por mais sério que uma usina nuclear seja, ela ainda está sempre sujeita às regras dos investidores do mercado, que tende a participar bancando tudo, e os custos desse capital, de seus investimentos, tendem a ser recuperados. O projeto tende a dar mais lucro do que gastaram investindo. Normalmente, o Estado se envolve de alguma forma quando se trata de projetos de energia em larga escala. Mas lembre-se, mesmo que o próprio Estado interceda, a dinâmica do mercado ainda está sujeita à mesma dinâmica básica. O Estado ainda é um negócio, como todas as agências regulatórias relacionadas são. Bom, acho que já expliquei bem, mas é importante que as pessoas estejam cientes desse elemento, desta dinâmica básica do sistema. Se for mais caro construir uma usina nuclear em comparação a uma usina de carvão, se o dinheiro colocado na construção de algo não resultar em um ganho financeiro por comparação, a lógica do mercado dita que os investidores prosseguirão com o que for mais barato e lucrativo, independentemente de considerações secundárias, como considerações da pegada ecológica e além. A menos que haja uma regulamentação e supervisão em massa que controle tudo. E esta é a questão. A busca de capital de investimento é um empenho competitivo e, portanto, há um incentivo para buscar eficiência de custos, para fazer o que se oferece ao investidor mais competitivo. O que significa descobrir maneiras de cortar custos, economizar materiais, economizar mão de obra, para tornar o investimento competitivo em relação a outro investimento, uma vez mais. E isso cria um problema estrutural de eficiência bem assustador quando se pensa nisso. Como diz o velho clichê, produzimos os melhores produtos possíveis pelos menores preços possíveis, como se encontra em qualquer livro ou manual de economia básico. Ainda assim, esta mesma equação, esta mesma afirmação, é muito propagada na verdade, significa
e garante instantaneamente resultados inferiores como uma inevitabilidade matemática. Conforme comentado antes, existe eficiência técnica e existe eficiência de mercado. O mito é que eles são um e o mesmo. É o que as pessoas aprendem em estudos de economia clássica, em universidades e faculdades. Mas se seguisse as leis de economizar em custos por meio da dinâmica de mercado competitivo, o que o sistema produz não é o mais otimizado, no momento, por nada. A verdade é que uma abordagem científica para criar um produto ou um resultado é extremamente diferente de uma abordagem baseada no mercado. Esta é a relação por procuração, que sempre falo. Eficiência de mercado é eficiência por meio de análise de custo-benefício. Eficiência técnica é eficiência por meio de design estratégico, engenharia e ciência de sistemas. Em última análise, em si e por si só. Então, o que temos na eficiência de mercado é, de fato, ineficiência técnica, devido à estrutura competitiva das coisas. Espero que esteja claro e o mito aparente. Toda essa ideia de preço, oferta e demanda e essas estruturas limitadas que sabemos serem inerentes ao comportamento do mercado se traduzirão de alguma forma no uso mais otimizado de recursos é simplesmente ridícula. Portanto, voltando à energia nuclear, não acho que seja necessária se transcendermos o que fazemos agora, quando aplicarmos estes sistemas conforme observado. Mas se construir-se uma usina nuclear, eu prefiro que seja construída em um lugar que não seja operado por este tipo de sistema. E como um ponto final sobre esta questão, já falamos antes sobre essa eficiência técnica versus eficiência de mercado. E inevitavelmente alguém chega à conclusão de que se trata de usar os recursos mais insanamente fortes e precisos de forma arbitrária, que significa apenas, bom, isso é o melhor que conhecemos agora, portanto tem que ser aplicado em tudo. Vamos fazer tudo com diamantes e vamos construir tudo com titânio. Não é isso que implica aqui. A ideia é fazer o melhor de qualquer coisa possível em termos de durabilidade estratégica, intercambiabilidade, padronização, tudo que crie longevidade e compatibilidade para o futuro conforme previsível. E não é uma equação fácil. Isso foi falado na palestra Cálculo Econômico, Lei Natural em uma Economia Baseada em Recursos. E claro, está no meu livro. E é algo que precisa ser expandido porque como criar uma economia ainda está em aberto a questões, embora os princípios fundamentais estejam lá. O sistema vigente simplesmente não é. Isso é outra coisa que espero abordar em minha próxima palestra. Reunir as pessoas para finalmente construir um modelo para este tipo de gestão econômica. Portanto, a questão aqui é que nenhum bem é criado no vácuo. Se olharmos os recursos do mundo e como e por que eles são distribuídos para produtos manufaturados, é uma equação gigante. Não é o bem de uma empresa individual. Não é o bem de um setor da indústria. É um bem que apenas pode ser mais otimizado se todas as considerações em torno de seu uso, sua escassez relacionada, suas substituições potenciais forem levadas em consideração. Um jogo de xadrez gigante em busca de eficiência. Um sistema industrial verdadeiramente eficiente de gestão econômica científica pode apenas assumir uma perspectiva total do inventário, dividindo e comparando a funcionalidade dos recursos e além. E claro, é virtualmente impossível fazer isso hoje, dado o fato de que o mundo é controlado por empresas privadas que não fazem nada em rede, que têm direitos de propriedade de conhecimento e, ao invés disso, caiu-se no mito de que toda a eficiência de que precisamos em nosso mundo está contida no preço de algo e na dinâmica disso. Então espero que esteja claro. Precisamos viver num mundo baseado na eficiência técnica científica, em que navegamos a utilidade, produção, distribuição e além, nem é preciso dizer. Do momento que se introduz a dinâmica de preços através dos mercados, é o momento em que imediatamente se diminui a eficiência,
abrindo a porta para problemas futuros devido à vulnerabilidade. Eu não vou nem me preocupar em falar sobre as externalidades negativas que se seguem, como poluição e além. Agora, antes de pular para os aspectos técnicos mais chatos com respeito à energia renovável, eu recebi uma pergunta sobre o paradoxo de Jevons. Não sei se é pronunciado Jevons ou Jevons, mas vamos com Jevons. De qualquer forma, o paradoxo de Jevons é uma observação econômica e uma teoria geral apresentada no final do século XIX. E a observação é que quando a sociedade aumenta a eficiência econômica, tecnicamente, tendemos também a ver um aumento do consumo relacionado. E se o consumo aumentar o suficiente, a pegada ambiental desse consumo efetivamente anula o valor da eficiência que o tornou possível. Daí o paradoxo. Espero que esteja claro. Por exemplo, as montadoras tornaram seus veículos mais eficientes em termos de combustível, reduzindo o custo da potência do carro e geralmente reduzindo a poluição, o que é importante. O público, experimentando as reduções de custos, reconhecendo-as e aproveitando-as, aumenta a demanda. Mais carros são comprados, mais quilômetros são rodados, possivelmente anulando todos os benefícios ambientais do aumento da eficiência por esse uso. Portanto, o argumento feito em relação a essa observação é que, basicamente, é inútil aumentar a eficiência, principalmente no que diz respeito aos impactos ambientais, às pegadas ambientais. Portanto, se continuarmos a fazer mais com menos, reduzindo os custos e aumentando a eficiência, as pessoas com menos irão simplesmente consumir mais, negando os benefícios ecológicos. E embora eu concorde que este seja um fenômeno real que pode ser observado hoje, eu discordo totalmente dessa teoria de causalidade. Embora os economistas que discutiram o paradoxo de Jevons certamente não foram vítimas da falácia da causalidade única, da causalidade singular, não o simplificaram. A ideia geral de que, independentemente do tipo de economia que se tenha, sua estrutura e seus incentivos, independentemente dos valores da civilização, qualquer aumento na eficiência será contrabalanceado pelo aumento do consumo, é extremamente truncado em seu raciocínio. Não considera o bastante. A verdadeira pergunta a ser feita é: o paradoxo de Jevons ocorreria em um sistema não capitalista, não economicamente baseado em crescimento, tal como um sistema pós-escassez? Penso que a resposta é claramente sim, mas apenas até certo ponto, com condições muito específicas e nada como vemos hoje. Acho que o potencial mais notável para o paradoxo se expressar em uma sociedade pós-escassez é quando um avanço é feito pela primeira vez, onde uma dada escassez é superada por meio da eficiência, agora permitindo a produção de uma abundância relativa naquela dada área, consequentemente com pessoas capazes de resolver sua própria deficiência. Por exemplo, digamos que você tem uma ilha de 1000 pessoas, metade dessa ilha mal consegue sobreviver, morrendo prematuramente devido à desnutrição. Elas continuam se reproduzindo e mantêm a mesma população em geral, mas existe este sofrimento constante e morte de metade da população. Nesta circunstância, naturalmente, qualquer aumento de eficiência para atender às necessidades nutricionais daqueles que sofrem, naturalmente, resultaria em aumento de consumo total imediatamente. O paradoxo de Jevons poderia muito bem se mostrar em tal cenário, mas a ideia de que esse aumento de eficiência aumenta a demanda universalmente é ridícula, quando se considera o fato de que o sistema econômico de mercado é explicitamente baseado no consumo cíclico e no crescimento econômico para funcionar. O sistema atual não consegue funcionar de outra maneira, e é por isso que o paradoxo de Jevons é comum hoje. Se uma empresa consegue produzir algo mais barato, isto incentiva as pessoas a quererem utilizar a nova eficiência encontrada para aumentar a atividade e obter ganhos econômicos e crescer. É assim que o lado comercial simplesmente funciona, enquanto do lado do público em geral, do lado do consumidor, todo o objetivo de marketing e de publicidade é perpetuar o aumento do consumo,
para garantir que todos continuem viciados em comprar. Se os aumentos de eficiência não fossem, de fato, atendidos pelo aumento do consumo, não teríamos crescimento econômico e, portanto, a economia de mercado se estagnaria. Uma vez mais, os mercados odeiam a eficiência, então ela deve ser combatida por mais consumo. Consequentemente, o paradoxo de Jevons sempre emergirá no capitalismo, porque não há nenhum incentivo ao contrário. É uma dinâmica entre a desordem materialista e não minimalista do sistema de valores presente hoje e a própria natureza do sistema econômico em si e o que ele requer para operar. Mais uma vez. Em outras palavras, este é um efeito colateral da estrutura de negócios. Em uma sociedade economicamente baseada na exploração estratégica de recursos para o ganho competitivo, onde todo ser humano é forçado a vender algo a outra pessoa para sobreviver, nunca haverá uma circunstância em que o equilíbrio seja alcançado para complementar o aumento da eficiência. É por isso que as pessoas como Peter Diamandis, Singularity Institute, Ray Kurzweil, Jeremy Rifkin geralmente se enganam quando falam sobre potenciais para o futuro, quando falam sobre pós-escassez. Eles não levam em conta a desordem inerente ao sistema. Eles não parecem entender que o mundo de negócios jamais se adaptará adequadamente, independentemente de quão eficientes as coisas se tornem. Sempre haverá o próximo nível de consumo forçado, por assim dizer. Muito bem, vamos pular para a energia hidroelétrica ou a base d'água. A extração de energia renovável com base na água geralmente tem duas fontes: os fluxos das correntes dos oceanos e rios, a gravitação da queda ou da corrente da água, como todos sabemos. Este último é geralmente chamado de hidroelétrico, a barragem hidroelétrica, etc. E hoje é uma parte bem significativa de toda a estrutura de energia renovável existente. Acho que representa cerca de 70% globalmente. Por outro lado, o vasto potencial do oceano ainda tem de ser aproveitado em uma fração de sua capacidade. Como muitos estudos demonstraram, não é exagero sugerir que a força dos oceanos sozinha poderia fornecer energia ao mundo em muitas vezes. Isso poderia ser feito através da coleta inteligente de vários movimentos mecânicos do oceano, bem como explorando as diferenças de calor conhecidas como conversão de energia térmica do oceano e outros meios. Acho que os potenciais mais salientes baseados no mar no momento parecem ser ondas, marés, correntes oceânicas, termas oceânicas e osmóticas. As ondas são causadas principalmente por ventos. As marés são causadas principalmente pela atração gravitacional da Lua. As correntes oceânicas são causadas principalmente pela rotação da Terra. A temperatura do oceano resulta do calor do Sol absorvido na superfície do oceano. E a energia osmótica é quando a água doce e a salgada se encontram, explorando a diferença na concentração de sal. Portanto, vamos analisar rapidamente cada uma delas, denotando algumas estatísticas padrão. Ondas ou ondomotriz. Foi descoberto que a energia das ondas com potencial global usável, que significa que é utilizável e razoavelmente acessível, é cerca de 26 mil terawatts-hora por ano, assumindo aproveitamento constante, conforme relatado há alguns anos, o que é quase 20% do uso global total. Os parques de ondas ou os locais das usinas de aproveitamento energético de ondas na costa são de aplicação limitada em grande escala no momento, com apenas cerca de 6 países aplicando a tecnologia de forma esparsa. Os locais com maior potencial incluem a costa oeste da Europa, a costa norte do Reino Unido, as costas do Pacífico nas Américas do Norte e do Sul, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Agora, em termos de tecnologia emergente, existe uma empresa chamada AW Energy, que produz uma tecnologia chamada Wave Roller, e a própria empresa, embora opere em interesse próprio,
oferece um potencial de terawatt-hora mais alto, que é de 32.000 terawatts-hora de potencial segundo a empresa. E basicamente esse mecanismo, o Wave Roller, fica no fundo do oceano, perto da costa e se move para frente e para trás com muito pouco impacto ambiental e, obviamente, nenhuma emissão de CO2 de qualquer tipo. E se pode canalizar a energia diretamente de volta à costa ou armazená-la no que chamam de hidrogênio verde. Claro, como a fonte não tem pegada de carbono, essa é a terminologia usada. Então, se olhar-se isso, é na verdade bem preliminar em seu desenvolvimento, com enorme potencial quando se olha para a escala de nossos oceanos, com um grande motivo para ser positivo, se devidamente aproveitado. E existe um movimento sólido nessa direção, o que significa transcender as limitações financeiras e competitivas do mercado que restringem tudo, ou criam esse efeito pegajoso que faz levar uma eternidade para que qualquer um desses conceitos sejam aplicados por causa da dinâmica da economia de mercado. Em seguida, temos a energia das marés, e ela tem duas subformas, se me permitem: amplitude e fluxo. A amplitude das marés é essencialmente a ascensão e queda diárias do oceano. Fluxo de marés são correntes criadas pelo movimento horizontal periódico das marés, frequentemente ampliados pelo formato do solo oceânico. Diferentes locais do planeta têm grandes diferenças de amplitude. No Reino Unido, uma área com altos níveis de atividade das marés, dezenas de locais estão atualmente disponíveis, com uma previsão de que 34% de toda a energia do Reino Unido pode provir de suas próprias marés. Globalmente, alguns estudos estimam a capacidade das marés em 1.800 terawatts-hora por ano. E é interessante notar a eficiência dos mecanismos como conhecemos, porque a energia das marés pode geralmente converter cerca de 80% da energia cinética em eletricidade real, ao contrário do carvão e do petróleo, que convertem apenas 30% da energia retida. Portanto, as relações de energia líquida são, na verdade, muito positivas, mas não são tão potentes quanto a de ondas. Com base nas estatísticas que fiz, cerca de 7 a 10% da demanda global de energia poderiam ser atendidas apenas pelas marés. Mas por causa de como isso tende a ser específico da região neste momento, não se vê tanto investimento quanto se espera. Acho que a maior planta maré motriz do mundo fica na Coreia do Sul. A seguir, correntes oceânicas. Semelhantes às correntes das marés, as correntes oceânicas mostram grande potencial. Essas correntes fluem de forma consistente no oceano aberto e já existem várias tecnologias e muitas tecnologias emergentes estão chegando para aproveitar esse meio amplamente inexplorado. No passado foi estabelecido que era necessário um fluxo de água de cerca de 11 km por hora de velocidade para criar algo que pudesse ser aproveitado. E a maioria das correntes terrestres são, na verdade, mais lentas do que 11 km por hora. No entanto, desenvolvimentos recentes revelaram o potencial de usar a energia de fluxos da água de menos de 3,5 km por hora. Diante disso, foi extrapolado que a corrente oceânica por si só poderia prover energia ao mundo inteiro. No que diz respeito à tecnologia em si, geralmente são turbinas colocadas no caminho das correntes, no fundo do oceano ou na superfície do oceano. Passei um bom tempo procurando dados dos avanços no uso de corrente oceânica com respeito à tecnologia moderna. E uma vez que a corrente do oceano frequentemente está associada ao comportamento das marés, mesmo que não seja exatamente a mesma ou não seja necessariamente necessária, há uma sobreposição na análise que se vê. E isto faz lembrar que tudo isso precisa ser abordado de forma holística, porque essas dinâmicas estão todas entrelaçadas no comportamento do oceano. Próxima parada, energia osmótica. A potência osmótica ou potência do gradiente de salinidade é a energia disponível a partir da diferença na concentração de sal entre a água do mar e a água do rio. O Centro Norueguês de Energia Renovável, o SFFE, estima o potencial global em cerca de 1.370 terawatts por hora por ano, com outros alcançando cerca de 1.700 terawatts hora por ano. Isso é o equivalente à metade de toda a demanda de energia da Europa.
Embora ainda em grande parte engatinhando, o aproveitamento de energia osmótica por meio de tecnologias avançadas é bem promissor. As usinas de extração de energia podem ser construídas em princípio em qualquer lugar onde a água doce encontra a água do mar. Elas geram energia 24 horas, 7 dias por semana, independentemente das condições climáticas. Quanto às aplicações e avanços modernos, há uma nova tecnologia de membrana que foi introduzida no outono do ano passado, que é diferente da osmose por pressão retardada, chamada de PRO, que era usada antes, e mostra muito mais potencial de eficiência. A próxima e última nesta lista é a energia térmica oceânica. Conversão de energia térmica oceânica, OTEC, explora as diferenças de calor existentes na superfície do oceano e abaixo dele. Basicamente, a tecnologia usa águas mais quentes da superfície para aquecer um fluido, convertendo-o em vapor que se expande acionando uma turbina. O fluido é então resfriado com a água fria das profundezas do oceano, retornando ao estado líquido para que o processo possa ser reiniciado. É bem interessante. De todas as fontes de energia baseadas no oceano, a OTEC parece ter o maior potencial, acredite ou não. Estima-se que 88 mil terawatts por hora por ano possam ser gerados sem afetar a estrutura térmica do oceano, ou seja, não agride o meio ambiente. Embora esse número possa não expressar a capacidade total utilizável, isso implica que bem mais da metade do consumo total de energia do mundo poderia ser atendido apenas com o OTEC. Nos últimos tempos, a maioria das plantas de conversão de energia térmica oceânica existentes são experimentais ou em pequena escala. No entanto, alguns grandes projetos de capacidade industrial foram postos em andamento, incluindo uma planta de 10 megawatts na costa da China e uma planta de 100 megawatts perto do Havaí. Na verdade, uma única usina offshore de 100 megawatts pode teoricamente fornecer energia para toda a ilha do Havaí. Agora vamos voltar e pensar sobre os 2 últimos episódios do podcast. Cobrimos energias geotérmica, solar, eólica e oceânica e todas as suas variantes, hidrelétrica de passagem. Essas são de enormes potenciais, algumas delas são bastante avançadas até certo ponto. A hidrelétrica já existe há muito tempo. Na verdade, até coisas como energias das marés existem há muito tempo, mas são usadas de maneiras muito primitivas, como um moinho próximo a um prédio que fica no meio do oceano, coisas assim. Nós aproveitamos intuitivamente muito disso, mas há coisas mais sofisticadas, como diferenciais osmóticos e de calor. Isso é ciência moderna. E o que vemos por toda parte é que existe um potencial enorme. Não há necessidade de concentração em uma área. Se necessita de um sistema de uso misto. Se precisa de uma abordagem baseada em sistemas para aproveitá-los, superar as intermitências e criar abundância total de energia. No próximo episódio falarei mais sobre estratégias de uso misto e localização. Falarei sobre fazendas verticais, comida e água, purificação, dessalinização e muito mais. Mas preciso enfatizar aqui o fato de que realmente se precisa de uma abordagem por análise de sistemas para tudo isso. É preciso haver uma equipe literalmente que examine, região por região, combinando todos esses potenciais de todas essas energias renováveis, para jogar o jogo de xadrez e descobrir qual é a abordagem mais eficiente, conectando-as em rede por todo o globo. Eu sou o único que está surpreso que isso ainda não foi feito. Já notaram isso? Ninguém assumiu esse processo lógico e simples. E se combinássemos todas as energias renováveis que conhecemos, analisássemos e aplicássemos estrategicamente todas essas coisas por todo o mundo, em regiões específicas, descobrindo como se conectam em rede num gigante jogo de xadrez para que possamos realmente pintar um quadro real sobre o que realmente é possível em termos de produção global de energia renovável para criar uma abundância pós-escassez, claro. Sim, existem pessoas finalmente falando sobre ilhas de energia ao largo da costa e coisas assim. Há muita conversa emergindo. Mas isso deve ser uma das coisas mais importantes. Tem de haver um website que seja literalmente desenhado como SimCity,
onde se descubra como calcular exatamente o melhor lugar para se colocar as coisas, para atingir os fins mais eficientes em termos de potenciais de energia como os conhecemos. Isso seria uma ótima ideia de programa de software, se alguém quiser saltar nessa. Tudo bem, pessoal, esse programa é oferecido a vocês por todas as pessoas gentis por meio da minha conta no Patreon. Se alguém quiser me apoiar, vai lá. Estarei de volta no dia 24 com mais barulho. Portanto, fiquem a salvo por aí e falo com vocês em breve. Tchau!